Olá, seja bem-vindo ao Dica do Especialista. O tema de hoje é sobre alimentação saudável nas festas de fim de ano. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a nutricionista Alice Cunha. Olá, Nutri, seja bem-vinda à Dica do Especialista. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Nutri, hoje a gente vai falar então de um tema, que é relacionado às festas de fim de ano, que é a alimentação para o Natal, ao Réveillon, virada do ano, E as pessoas hoje aproveitam para fazer uma ceia bem bonita, mas a gente tem que cuidar da alimentação. Então, como é que a gente pode ter uma alimentação saudável, nessas épocas do ano? Então, para a ceia de Natal, a dica é que a gente faça uma salada bem elaborada. Aproveite essa época que tem bastante frutas cítricas para botar na salada, rico em fibras para nos ajudar. Tem a questão do Chester, do peru, que é uma carne branca, então é uma carne magra. Cuidem com os molhos, façam temperos mais naturais, usem os temperos possíveis mais naturais que a gente tem, os condimentos naturais em casa. A parte de arroz, que muitas pessoas usam arroz muito elaborado, que a gente tente fazer com arroz branco, tudo bem, mas que a gente usa ali a parte de uva passas, a parte mais de alimentos mais saudáveis, ou que a gente venha com um arroz integral mesmo, para que a gente faça esse equilíbrio. Que a gente possa usar aí na parte de farofa, que a gente use farinha de aveia, que a gente consegue fazer uma farofa mais elaborada, consegue usar damasco, para ter uma elaboração melhor. Na parte onde a gente vem para a parte de Réveillon, as pessoas acabam utilizando muito a parte de suínos, Então também que a gente use a parte mais de assado, tomar cuidado com os molhos, a parte de saladas bem elaboradas, cuidar com a parte de maionese, então que a gente tente sempre fazer a maionese mais caseira, cuidar com a parte dos alimentos industrializados sendo utilizado nessa parte de ceia. E aperitivos, Eu quero fazer aquela entrada antes da ceia para oferecer para as pessoas, porque às vezes demora um pouquinho para servir a ceia, O que a gente pode estar oferecendo? Então, indicado é que a gente faça sempre aperitivos mais proteicos, ou que a gente use as oleaginosas. Então, castanha, amêndoas, nozes, já vão nos dar ali a questão de saciedade para a questão da ceia. Então, quando a gente chegar para comer a ceia de Natal, a gente não esteja com muita fome. Que a gente possa usar bastante frutas cítricas também de aperitivo, frutas secas, desidratadas. Que a gente consiga usar a parte de proteínas, onde a gente pode botar cubinhos de queijo mussarela com tomate seco, mussarela de búfalo com a parte de manjericão, que a gente consiga ter um pouco de criatividade, mas com a parte hoje mais de proteína e oleaginosas. E já que a gente falou dessas que a gente pode consumir, o que a gente não pode exagerar, evitar? O que a gente deve evitar então? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí com a parte das sobremesas, que é uma época que a gente come muita sobremesa, Então, tentar ao máximo possível dar uma equilibrada nessa situação. Eu sempre brinco com os pacientes que a ceia de Natal e Ano Novo, ela não precisa ser a vilã. É só a gente tentar montar um prato saudável. Então, que a gente, quando sentar para comer, a gente lembre de começar pela salada, evitar aí a parte de temperos industrializados de colocar em cima, a parte de não misturar carboidratos. Então, se a gente vai comer a maionese, não vamos comer o arroz de forno. Se vamos comer arroz de forno, não vamos comer a lasanha. Ah, não, então eu vou comer o empadão. Então, que a gente coma só o empadão. E aí a gente ponha um pedaço da carne, da proteína também para fazer equilibrado. Evitar frituras, evitar doce em excesso e cuidar aí muito com a parte onde a gente acaba adicionando muita industrialização por cima desses alimentos. E Nutri, a gente falou então sobre os alimentos, Agora vamos falar um pouquinho das bebidas. Que tipo de bebida então a gente pode consumir também junto na ceia, que não vai fazer mal para a saúde? Então, a bebida alcoólica, a gente tem que sempre ir para a parte que tem um pouco menor de caloria. Então, a gente sabe que das bebidas hoje é o vinho com uma menor caloria. É uma época que as pessoas não tomam muito vinho. Então, quem quiser optar por outra, que a gente vem para o gin, que tem uma menor caloria. Os espumantes hoje com frutas também, e a parte de coquetéis, que aí a gente usa também o gin para fazer ele, Acaba tendo uma quantidade menor de caloria. Quando a gente pensa no não alcoólico, sempre a gente deve optar para a parte de sucos naturais e não refrigerante. É uma época que tem uma variedade de frutas aí da estação, a gente poderia explorar muito isso. Usar as águas saborizadas também e os coquetéis, que tem uma variedade de receitas hoje que a gente consegue acessar muito fácil na internet também, usando essas frutas da estação. Legal, Nutri, foi bem completinho, então aí para quem quiser fazer uma ceia saudável já tem as dicas da Nutri, Mas vamos falar sobre o intervalo então das ceias. A gente tem o Natal numa semana e na outra semana a gente tem o Réveillon. Nesse intervalo, o que a gente pode fazer no caso para meio que equilibrar esse consumo um pouquinho mais excessivo também nessas festas? Então, é sempre importante nessa semana que a gente vai ter entre uma festa e outra a gente já cuidar, Porque vai ser um excesso, a gente já sabe, pessoas acabam extrapolando, então que a gente cuide muito
uso disso. O importante é que entre Natal e Réveillon a gente volte para as alimentações saudáveis, que a gente volte para a dieta, cuide em beber bastante água, hidratar bastante, cuidar do consumo de fruta e alimentos saudáveis, mas também a gente pode aproveitar aí para fazer uma semaninha detox. Então usar bastante chá gelado, não precisa ser o chá quente, mas o chá gelado de cavalinha, o chá gelado, o chá verde, chá de moringa, o suchá, que são frutas misturadas com chá. A parte hoje de caldos que a gente já consegue fazer e congelar para fazer a parte chup-chup, né, que a gente faz em detox, cuidar com essa parte e abusar muito, gente, da água saborizada, da água para hidratação e das frutas. Mas é uma semana que a gente pode aproveitar aí para fazer uma semaninha detox entre um e outro. Vamos dar um exemplo aí só para a gente encerrar a dica do especialista, então, de um suco detox perfeito então para essa semana. Então, a gente pode aproveitar e usar a couve, 2 fatias de abacaxi, a gente pode botar um pouquinho de chia, 2 lascas de gengibre, uns 200 ml de água e liquidificar. Seria um ótimo aí suco detox para que a gente possa aí aproveitar para a próxima ceia. Então, legal, Nutri, quero agradecer essas dicas. Eu acho que quem nos assistiu aproveita as dicas aí da Nutri, né, para fazer uma ceia de Natal bem bacana, um Réveillon também, e cuidar aí da alimentação antes e pós-festa, né, com esse suco detox aí, que a receitinha depois a gente deixa aí escrito aí no YouTube, tá certo? Então, mais uma vez, obrigada, Nutri, por ter participado aqui na dica. Muito obrigada. E você que nos assistiu, continue nos acompanhando e até o próximo vídeo.